Imagina o seguinte: é véspera de Natal. A família está em casa esperando, e a mãe sai para comprar ingredientes para fazer biscoitos. Era quase meia-noite. Ela estava animada com as festas. Tinha passado o dia todo comprando presentes com os filhos. Era uma mulher normal, com uma vida normal. E ela nunca mais voltou. O carro dela foi encontrado no estacionamento do supermercado. Os presentes de Natal ainda estavam no banco traseiro. A bolsa estava lá dentro, com $45. Nenhuma câmera, nenhuma testemunha, nenhuma pista. Só o silêncio de uma noite fria de dezembro. Ela se chamava Norine Gush Brown. E até hoje, mais de 3 décadas depois, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Fica comigo até o final, porque esse caso tem detalhes que vão te deixar sem palavras. Norine Gush Brown nasceu em 13 de dezembro de 1958 em Long Island, Nova York. Ela cresceu naquela região, foi para a escola lá, fez amigos lá. Depois de terminar o ensino médio na Union Dale High School, ela começou a trabalhar em um escritório. Uma vida simples, construída passo a passo, como a de muita gente. Com o tempo, ela conheceu um homem chamado John Brown. Os dois se casaram e tiveram 2 filhos. Moravam em New Hyde Park, em Long Island, e levavam uma vida de família. Trabalho, casa, crianças, rotina. John trabalhava como bombeiro. Norine cuidava da família, trabalhava e vivia os dias como a maioria das pessoas vive, sem grandes dramas, sem grandes surpresas. Em dezembro de 1990, as festas de Natal estavam chegando e Norine estava animada. Ela tinha planos, compras para fazer, biscoitos para preparar. Nada indicava que aquele dezembro seria diferente de todos os outros. Mas foi. O dia 12 de dezembro de 1990 começou como qualquer outro dia típico de dezembro. Norine estava no clima natalino, planejando, comprando, se preparando para a celebração com a família. Naquele dia, ela saiu com os filhos e com a irmã dela, Susan, para fazer compras de Natal em um shopping. Você consegue imaginar a cena. A irmã, as crianças, as sacolas, o barulho de Natal no shopping. E num determinado momento, elas foram visitar o Papai Noel. As crianças sentaram no colo do Papai Noel, tiraram foto, riram. Foi um desses momentos simples que a gente nunca imagina que será o último. Depois das compras, Norine levou Susan até a casa dela, em Franklin Square. As duas se despediram normalmente. Norine voltou para casa, em New Hyde Park, e passou a tarde e o início da noite em casa com a família. Aí chegou a parte que ninguém esperava. Por volta das 23 horas, Norine pegou as chaves do carro e saiu. Ela ia até o supermercado para comprar ingredientes para fazer biscoitos de Natal. Era tarde da noite? Sim. Mas quem conhecia Norine sabia que ela tinha esse hábito. Preferia fazer compras à noite, quando o movimento era menor. Nada de estranho nisso para as pessoas que conviviam com ela. Ela saiu e nunca mais voltou na manhã seguinte. 13 de dezembro de 1990 era o aniversário de Norine. Ela completaria 32 anos naquele dia. Mas ao invés de acordar com os parabéns à família, o dia começou com uma preocupação crescente. John Brown, o marido dela, acordou e percebeu que Norine não tinha voltado. Segundo ele próprio, tinha havido uma pequena briga entre os dois antes dela sair. Então ele pensou que talvez ela tivesse ficado na casa de alguma amiga. John entrou em contato com a amiga de Norine, uma mulher chamada Elaine Comando, e perguntou se Norine tinha passado a noite lá. Elaine disse que não. Preocupada, Elaine foi até o Pathmark, o supermercado na Jericho Highway em Garden City Park, que ficava a mais ou menos 1,5 km da casa da família. Era para lá que Norine tinha dito que ia. E foi lá que Elaine encontrou o carro. O carro de Norine estava estacionado no estacionamento do supermercado. Trancado, abandonado, como se ela simplesmente tivesse saído do carro e desaparecido no ar. Dentro do veículo estavam os presentes de Natal embrulhados que ela tinha comprado no dia anterior, e a bolsa dela, com $45 dentro. Mas Norine não estava em lugar nenhum. Elaine descreveu aquele momento como um peso no estômago que foi aumentando conforme ela olhava para o carro vazio no estacionamento frio de dezembro. Ela sabia que alguma coisa estava muito errada. Isso te parece estranho também, não é?
Deixar a bolsa, deixar o dinheiro, deixar os presentes, tudo dentro do carro, trancado, mas sumir sem deixar rastro. John Brown registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. A polícia foi acionada, e o caso de Norine Iguchi Brown entrou oficialmente para os arquivos. Assim que o boletim foi registrado, os esforços para encontrar Norine começaram. A família, os amigos e a polícia tentaram de tudo para reconstruir o que tinha acontecido naquela noite. Os colegas de John, os outros bombeiros do posto onde ele trabalhava, se uniram às buscas logo na primeira semana. Eles vasculharam a região, tentaram encontrar qualquer indício de para onde Norine poderia ter ido, mas não apareceu nada. E aí surgiu uma pergunta que ficaria no centro do caso por anos. Norine chegou a entrar no supermercado. Nenhuma testemunha confirmou ter visto ela dentro da loja naquela noite. O carro estava lá, mas Norine em pessoa, ninguém se lembrava de ter visto. Um funcionário do estabelecimento disse que notou o carro dela estacionado pouco depois das 23 horas, mas também não viu ela em nenhum momento. Pensa bem. Se ela não entrou no supermercado, o que aconteceu entre o momento em que ela saiu do carro e o momento em que alguém notou o veículo lá parado? Esse intervalo de tempo é um buraco negro no caso, e os investigadores nunca conseguiram preencher esse espaço com respostas concretas. A polícia também considerou o horário. Alguns acharam estranho ela sair de casa quase à meia-noite para comprar mantimentos, mas, como já mencionamos, isso era completamente normal para Norine. Era um hábito dela. As pessoas que a conheciam bem sabiam disso. Sem testemunhas oculares que vissem Norine saindo do carro ou entrando na loja, sem imagens de câmera que mostrassem seus movimentos, a investigação esbarrou em paredes. Os únicos itens físicos que existiam eram o carro, a bolsa e os presentes. E nenhum deles contava a história completa. O que você teria feito no lugar dos investigadores, com tão pouca informação para trabalhar? Com os anos passando sem respostas, as pessoas próximas ao caso começaram a desenvolver suas próprias teorias. E essas teorias eram muito diferentes umas das outras. John Brown, o marido de Norine, deu uma entrevista à emissora News 12 Long Island anos mais tarde. Ele afirmou acreditar que Norine foi assassinada. Ele também mencionou que uma testemunha teria relatado ter visto uma briga no estacionamento do Parkmark na noite do desaparecimento. Se isso realmente aconteceu, seria um detalhe crucial, mas até hoje não existe confirmação oficial de nenhum relato formal sobre esse incidente. Já a amiga de Norine, Elaine Comando, tinha uma visão completamente diferente. Ela foi pública em afirmar que o relacionamento entre Norine e John era tumultuado, cheio de conflitos. E com base nessa percepção, Elaine disse abertamente que acreditava que John Brown poderia ter sido responsável pelo desaparecimento de Norine. São duas versões opostas, duas interpretações diferentes do que pode ter acontecido. E nenhuma das duas é uma conclusão oficial. É importante deixar isso bem claro. John Brown nunca foi formalmente investigado como suspeito do desaparecimento de Norine. As suspeitas expressas por Elaine representam a opinião pessoal dela, não uma acusação formal ou uma conclusão policial. Com o passar dos anos, John recasou e seguiu com a vida, enquanto o mistério em torno de Norine permaneceu sem solução. Quando um caso fica sem resposta por tanto tempo, é natural que as pessoas mais próximas comecem a criar suas próprias conclusões. O problema é que, sem provas concretas, essas conclusões nunca passam de teorias. E esse é exatamente o tipo de incerteza que define o caso de Norine Iguchi Brown. O desaparecimento de Norine não deixou apenas um mistério sem solução. Deixou também uma família despedaçada e anos de disputas jurídicas. Em maio de 1994, quase 4 anos depois do desaparecimento, os pais de Norine entraram na justiça pedindo direito de visita aos netos, os filhos de Norine e John. O caso foi parar nos tribunais, e o que deveria ser uma questão simples de convívio familiar virou um processo complicado e doloroso. Durante as audiências, a mãe de Norine expressou repetidamente sua crença de que John Brown era responsável pelo desaparecimento da filha. Essas declarações foram consideradas pelo tribunal, que levou em conta o possível impacto que essas afirmações poderiam ter nas crianças. O risco era que os netos fossem expostos a opiniões fortes sobre o pai deles sem que houvesse provas concretas.
Os avaliadores envolvidos no processo recomendaram visitas supervisionadas, justamente para garantir que as crenças da avó não afetassem a relação das crianças com o pai. No fim, o tribunal decidiu a favor de John Brown. Esse capítulo do caso mostra algo muito triste. Quando uma pessoa desaparece sem explicação, o sofrimento não fica restrito ao desaparecimento em si. Ele se espalha, afeta filhos, pais, amigos, relacionamentos. E o vazio deixado pela ausência de respostas cria conflitos que podem durar décadas. Hoje, mais de 30 anos depois daquela noite de dezembro de 1990, Norine Gush Brown ainda está desaparecida. Ela saiu de casa para comprar ingredientes para biscoitos de Natal. Seu carro foi encontrado no estacionamento do Pasmar com os presentes dos filhos ainda no banco traseiro e a bolsa com dinheiro no banco do passageiro. Ninguém a viu sair do carro. Ninguém a viu entrar no supermercado. Ninguém sabe para onde ela foi. Os fatos centrais do caso permanecem exatamente os mesmos. Ela desapareceu, o carro foi encontrado e nenhuma explicação definitiva jamais foi estabelecida. Ela tinha 31 anos, tinha 2 filhos, estava planejando Natal com a família e de uma hora para outra, simplesmente sumiu. O caso de Norine é um daqueles que ficam na memória porque não tem um final. Não há pista revelada, não há suspeito preso, não há corpo encontrado. Há apenas perguntas que ficaram sem resposta durante décadas e uma família que passou anos sem saber o que aconteceu com alguém que amava. Se você souber de alguma informação sobre o desaparecimento de Norine Gush Brown, entre em contato com as autoridades. Casos como esse só têm chance de ser resolvidos quando a comunidade se envolve. O que você acha que aconteceu com Norine? Me conta nos comentários. Eu leio todos. E é assim que termina mais um caso aqui no canal. Esse foi o caso #001 e espero de verdade que você tenha sentido o peso dessa história tanto quanto eu senti ao pesquisar sobre ela. Se você chegou até aqui, me faz um favor. Clica no botão de se inscrever agora mesmo, porque toda semana eu trago casos como esse, histórias reais, crimes não resolvidos, desaparecimentos que o tempo não apagou. Você não vai querer perder nenhum. Deixa o like no vídeo também. Parece pouco, mas faz uma diferença enorme para o canal continuar crescendo e mais pessoas descobrirem esses casos. E compartilha com alguém que você conhece que curte True Crime. Manda para o grupo da família. Posta nos stories. Quanto mais gente souber dessas histórias, melhor. Às vezes uma informação chega pela pessoa mais inesperada. E se você percebeu algum erro ou tem alguma informação nova sobre esse caso, deixe nos comentários. Eu levo a sério cada mensagem que recebo e correções são sempre bem-vindas. A ideia aqui é contar a história com o máximo de respeito e precisão possível. Até a próxima semana. Cuida-se!